Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos, um shalom a todos e a todas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, internautas, queridos irmãos. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Ezequiel Lopes. Quero vos trazer aqui uma palavra de reflexão aí de uns 15 minutos, mais ou menos, espero que seja menos. E gostaria que vocês prestassem muito bem atenção, porque essa mensagem é muito poderosa, ela tem algo a nos ensinar constantemente. É uma palavra falando sobre Naamã, um comandante sírio, um chefe de exército, respeitado, honrado pelo seu Senhor. A Bíblia vai nos informar no capítulo 5, de segundo livro dos reis, que nos diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria da lepra. Em outra versão diz assim: o rei da Síria tinha um grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha concedido grandes vitórias à Síria, mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Interessante que o homem esteticamente estava bonito, perfeito, né, com as suas roupagens, com seu brasão de comandante, o seu caráter respeitoso por todos os que ali o cercavam, principalmente do rei da Síria. O rei da Síria queria um bem muito maior a esse comandante, porque nele existia algo espetacular. Era um homem herói, era um guerreiro valente, não recusava diante das guerras. Mas eu me deparei com uma frase que eu interrogo a Deus e fiquei aqui parado por horas perguntando: Senhor, por que um sírio, Naamã, que não te adorava, que não te servia, que não te buscava, até o texto em apreço vai nos dizer lá na frente, que ele não buscava a Deus, o versículo 17, se não me foge da mente, ele diz que não vai servir a outro Deus nenhum, a não ser o Deus dos céus. Então ele não servia a Deus, não adorava a Deus, não buscava a Deus, mas Deus, o Senhor Jeová, o Eterno, o Senhor Sabaote, o Deus dos exércitos, né? O Deus que é todo poderoso, dava livramento, fazia com que a Síria vencesse as batalhas. E eu não entendi, meu Deus, porque um sírio, Naamã, um homem incrédulo, que invadiu Samaria, guerreou contra Samaria, venceu Samaria, invadiu Israel, tomou uma menina escrava, sequestrou, sequestrou aquela menina, fazendo dela uma escrava, né? Tomou ela à força, levou para sua casa, para que ela servisse a sua esposa, certamente nos afazeres de seu lar. E aquela garotinha via que aquele comandante não era perfeito como se mostrava. Tinha algo naquele comandante que o incomodava. E aquela menina, ela disse: olha, minha senhora, se você falasse com o meu senhor Naamã e ele te escutasse e fosse até Israel e falasse com o homem de Deus, este homem chamado Eliseu ia curar o seu esposo dessa lepra, ia tirar ele desse livramento. E o que acontece, meus queridos e amados irmãos, é que realmente aconteceu como a menina falou. A mulher disse a Naamã, a garota disse que lá em Israel
Tem um profeta, um homem de Deus, que quando ele ora, algo acontece. Aleluia. Quando ele fala, algo acontece. Esse homem certamente é diferente dos demais homens. A Bíblia nos diz que aqui no texto, no livro da vida, eu comprei um tomo, 3 tomos, um box, é escrito o livro da vida. Lê a Bíblia como você nunca leu antes, que é uma Bíblia linear, ela não tem capítulos nem versículo, é muito interessante. E ele diz aqui numa parte: porque o rei ficou tão aflito, envia-me Naamã, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Ele vai ver que aqui em Israel tem um homem de Deus. Envie-me este homem. Não precisa o Senhor ficar rasgando as vestes, desesperado, angustiado, perturbado, aflito, porque eu sou um homem de Deus. E quando este homem chegar aqui, eu vou provar para ele que aqui em Israel tem homem de Deus, tem profeta verdadeiro, porque profetas falsos tem muitos por aí. A internet está assim de profetas e profetas, né? Profetas no geral, mulheres e homens profetizando, pregando, falando muitas coisas que Deus não está dizendo, que Deus não está mandando, cheio de tantos apetrechos, parecendo uma pessoa que nunca se converteu ao Senhor, não tem nem contato com Deus, não tem intimidade com Deus, profetizando coisas que Deus nunca mandou profetizar. Muitos falsos profetas aí na internet, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, meio mundo de profeta, meus queridos e amados irmãos. Mas aqui está um homem que fala a palavra de Deus. Não sou profeta, mas sou filho do profeta chamado Jesus. E ele, através desta palavra, nesta manhã, não sei, nessa tarde que você vai ouvir, ou nesta noite, vai saber a hora que você está ouvindo esse vídeo, eu quero lhes dizer uma coisa. Quando nós servimos a Deus, quando nós buscamos a Deus de corpo, alma e espírito, ou melhor, de espírito, alma e corpo, de dentro para fora, espírito, alma e corpo, quando nos entregamos ao Senhor, o Senhor se encarrega de assinar embaixo por tua palavra. Se você está me escutando nessa tarde, ou nessa noite, nesta manhã, nesse momento, é porque Deus tem uma palavra ao teu coração, dirige a ti neste momento uma palavra de cura, uma palavra de milagre. Eu desafio você nessa tarde, nessa noite, nesse momento, a acreditar em Deus e saber que há um Deus nos céus que revela segredo e que esta palavra que vos prego neste momento, ela irá de encontro com o teu coração, com a tua alma, ela irá de encontro, ela vai confrontar a tua enfermidade. E eu profetizo no nome de Jesus que você vai ficar curado deste mal, seja ele qual for. Para Deus não há impossível. Deus neste momento te ministra cura. Eu, através desta palavra, em nome de Jesus, eu ministro a cura na tua vida. Seja câncer, seja AIDS, seja Covid, seja febre, seja dor, seja o que for, Deus está te curando neste momento. Receba a cura nesse momento para a honra e a glória do nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor dos Exércitos. Meus queridos irmãos e amados ouvintes da palavra de Deus, já quase encerrando a minha participação nesta manhã, não hesite quando o profeta falar algo. Aceite o que o profeta falar. O profeta, eu digo, o homem verdadeiro, o homem de Deus. Quando o homem de Deus chega, algo acontece. O rei estava aflito, pensando que o rei da Síria estava confrontando
armando cilada, e por isso o rei de Israel ficou perturbado, aflito. Mas o homem de Deus soube da notícia e disse: manda ele vir até aqui, que eu vou dizer a ele que aqui tem homem de Deus. E quando Naamã chega com a caravana, com a sua comitiva importante, e para a frente da casa do homem de Deus, ordena que o homem de Deus venha recebê-lo, porque há muitas pessoas prepotentes, egocêntricas, achando que a sua posição física, a sua posição social, seu status social vai dar algo para ele, e ele começa a se achar grande. Mas o homem de Deus está lá em seu quarto orando a Deus, e o homem de Deus diz a Geazi: vá lá atender e diga a ele simplesmente que de 7, não 1, não 2, não 3, não 4, não 5, não 6, mas 7 mergulho. Ele mergulhe no rio Jordão. Ao mergulhar 7 vezes, diga a ele que ele vai ficar curado da lepra, que ele vai ficar curado desse mal, que a sua pele será restaurada. Meus amados, escute uma coisa. Em Levítico 13 e 14, ou seja, capítulo 13 e capítulo 14, nesses 2 versículos, vocês vão estudar e vão ler, vão lá ver que existia uma purificação. Mas o profeta Eliseu não estava falando simplesmente do ritual. Não era apenas o ritual que Eliseu queria mostrar para Naamã. Ele queria mostrar o poder de Deus através da fala do profeta. Não era apenas o ritual do banho para ser purificado. Não era apenas o ritmo da purificação. O rito da purificação. Mas ele diz: diga a ele que mergulhe 7 vezes, porque quando ele mergulhar a 7ª vez, a sua pele voltará a ser uma pele de criança. Olha que ele acrescentou: a cura da pele de Naamã. Então não era apenas um ritual, era a palavra de um homem de Deus, a palavra de um profeta. E aqui nós temos a palavra para lepra em hebraico, Metsora. Só para lembrar os irmãos que Metsora naquela época, a palavra hebraica aqui para lepra, não é essa lepra atualmente como nós a conhecemos, como Haniase, né? E outras vertentes, mas a cura aqui, a doença relatada, a doença da pele, como no Novo Testamento, ela estava relacionada a uma doença na pele. Então tinha várias, né, doenças na pele, e uma dessas era a doença chamada Metsora, que era a lepra. Então, meus queridos, eu não quero aqui me estender mais, mas quero lhe dizer, aquele comandante prepotente que chegou ali, esperando que o rei viesse atendê-lo, mas o rei não veio atendê-lo, porque o rei não faz o querer o profeta não veio atendê-lo, porque o profeta não faz o querer do homem. O profeta de Deus, profeta verdadeiro, ele faz o querer de Deus, o querer do seu Senhor. E, portanto, para receber o milagre, para receber a cura, para receber a bênção de Deus, é preciso deixar o egoísmo, é preciso deixar a prepotência, é preciso deixar a falta de fé, obter fé e crer no milagre da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, deixe seu egoísmo de lado, creia na palavra de Deus e obedeça à voz do profeta. Os homens, os oficiais do comandante, disse: Senhor, se o profeta tivesse te pedido algo mais difícil, algo tremendamente difícil, o senhor não faria? Mas ele pediu apenas para dar 7 mergulhos. Que custa o senhor dar 7 mergulhos no Rio Jordão? E o rei e o comandante se convenceu e foi lá dar os 7 mergulhos. E após os 7 mergulhos, ele ficou restaurado de sua doença. Voltou alegre e feliz da vida. E disse que, no versículo 17 do capítulo 5 de 2 Reis,
Diz a Bíblia que ele voltou tão feliz que ele voltou uma outra pessoa. Antes ele adorava aos deuses pagãos, mas agora ele volta dizendo: Eliseu, me deixe levar algo dessa terra, me deixe levar pelo menos 2 servos, né? Levar uma carga de terra de 2 mulos, me deixe levar um pouco de terra deste lugar, porque eu não vou mais oferecer holocaustos aos deuses pagãos, não vou mais adorar os deuses estranhos, porque não há Deus senão o Deus de Israel. E veja que essa palavra é muito forte, meus amados irmãos. Ele diz: não há Deus senão em Israel. A partir de hoje, eu não vou oferecer holocaustos. A palavra holocausto, ela vem ela deriva do grego holocautoma, que quer dizer queimado por inteiro. Holos é inteiro. Então ele disse que queria ser queimado inteiro agora pelo Deus de Israel, oferecer-se inteiramente ao Deus de Israel, porque ele agora viu que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, o Deus que cura, o Deus que sara. Então profetize e cura na sua vida, e diga que Deus vai te curar nessa tarde, nesse momento, nessa noite, seja lá o momento que você estiver assistindo esse vídeo. Saiba que a cura de Deus está aí com você nesse momento. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa te restaurar, seja lá de qual enfermidade você estiver sentindo. Deus estará te curando através da palavra de Deus. Basta crer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. No original grego, tudo significa tudo. Não tem adjetivo para dizer o que é, se alguma coisa tem ou não, mas ele disse tudo. Tudo que pedir no meu nome, crendo recebereis. E Jesus foi mais enfático em dizer que todas as obras e os milagres que ele operou, nós poderíamos operar obras maiores. É só acreditar na palavra de Deus. Então, que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa operar o milagre na sua vida, que você creia, assim como Deus curou Naamã, um homem alheio às promessas de Deus, um homem que não adorava a Deus, um homem que não temia a Deus, um homem que não tinha fé suficiente para ser curado. Mas quando ele ouviu a palavra do profeta e deu os 7 mergulhos, ele viu que o milagre de Deus aconteceu. Porque existia um homem em Israel, um profeta verdadeiro, um homem de Deus. Então está aí a palavra de Deus para a sua vida nessa tarde. Aceite-o e receba a cura em nome de Jesus.